técnica milenar e que está voltando com tudo agora, juntamente com a sustentabilidade, né? É um assunto para a gente estar respeitando o meio ambiente e um consumo consciente. Além dele ser muito eficiente e com impacto positivo na natureza, o tingimento natural ele também não serve, não é só isso, né? Ele, além disso tudo, ele ainda serve como adubo para as plantas. Então, essas misturas que a gente vai usar aqui hoje, que a gente não vai jogar fora, a gente pode aproveitar e colocar ele numa planta, que vai servir de adubo também. Aí você já nos falou, então, o que é o tingimento natural, né? E também sobre a sustentabilidade e o impacto no meio ambiente. E quais são algumas técnicas para a gente transformar os elementos em cor? Então, existem 3 técnicas, né? E uma é o tingimento natural, a impressão botânica, e a outra é o gibori, que a gente usa para faz com dobraduras e amarrações. Essa técnica não será passada, né? A gente vai fazer só o tingimento natural e a impressão botânica. Mas se der tempo, hoje eu vou estar fazendo uma amostra de uma amarração com, né, que é o shibori, que é uma dobradura. Muito bom. E hoje a gente vai usar o hibisco, não é isso? Para poder fazer o nosso tingimento. Mas, igual a gente falou ontem, a experimentação é livre, né? Né, a gente vai usar o hibisco, né, a flor do hibisco, como as outras flores a gente não conseguiu aqui na região, é muito comum o ipê, essas que a gente não conseguiu, então nós vamos usar só o hibisco. Mas você, se tiver alguma flor aí e quiser experimentar, é livre para estar experimentando, tá? Então vamos começar? Todas atentas para o passo a passo. Vamos lá, o primeiro passo é pegar o tecido seco e a gente vai mergulhar ele na água. É só água, tá, gente? Aqui não tem nada. Só água mesmo. A garrafinha tá com isso. Acho que dá pra ver melhor. Então o tecido tem que ficar totalmente molhado, né? Isso. Aí agora eu vou torcer ele. E lembrando que tem que torcer bem. Eu não tenho muita força, não. Deixa eu ajudar. Ficar ao contrário, né? Não coloquei no terceiro, né? Acho que tá junto aqui. Ah, tá. Aí depois desse processo de molhar e torcer bem, né? Como o nosso tempo é curto, eu não vou esperar um pouquinho para ele secar, não. Mas ele não tem que ficar sequinho, ele tem que ficar úmido, né? Aí eu vou mergulhar ele no vinagre. Aí né? Quando você estiver fazendo aí sem a experimentação, pode deixar mais tempo. Hoje a gente vai deixar aqui só 5 minutos, é no mínimo 5 minutos, então é por causa do nosso tempo, né? A gente podia fazer então a pré-tinta, né? Mostrar pra gente já colocar lá no fogo enquanto o tecido vai
Enquanto dá os 5 minutos aqui, a gente vai fazer a preparação da tinta, né? Precisa de mais vinagre? Eu acho que... Deixa eu pegar. Vou precisar de um pouquinho. Aí a gente vai fazer a pré-tinta, né? No caso tem que levar no fogo e ficar por 40 minutos também no fogo, né? Aqui eu tô cobrindo, coloquei 3 pedacinhos de tecido, aí eu tô cobrindo ele com vinagre, porque o que eu tinha aqui na vasilha foi pouco. Tá bom, marcar o tempo, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Isso, 43. 44, né? Pode ser 49. Na hora que der 49, a gente vai tirar. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Alguma dúvida pode mandar no chat. Então, Ok. tá tudo ok? Então, para fazer a tintura, a gente vai usar 1 litro de água para cada 200 gramas do elemento. No caso que a gente vai usar o hibisco, aí é 200 gramas, ó. 1 litro de água. 1 litro de água, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Para cada quilo de tecido, a gente vai usar 200 gramas do elemento, né? Então, nesses 200 gramas do elemento, eu vou colocar 1 litro de água. Aí, no caso aqui, a gente vai deixar ferver por 40 minutos. Depois que ferver, a gente vai tirar e coar. Só respondendo aqui a Érica, realmente esse pacotinho tem 50 gramas. Vai Isso. ficar um pouco mais claro, né? Mas, assim, levando em consideração que a água também evapora, porque normalmente você coloca essa proporção, mas você vai repondo a água, né? Para poder ficar com 1 litro. Então, a água vai evaporar e a gente não vai repor. O resultado é que vai ficar um pouco mais claro, mas não vai deixar de tingir. Mas no caso aqui também, a gente tem 50 gramas. Nesse pacotinho, eu vou dividir a água também. Eu não preciso colocar 1 litro de água. Pode fazer igual a Suelen falou, colocar, né, para ficar mais claro, como vai evaporar. Ou então a gente coloca menos quantidade de água, né? Aí você vai ter que estar fazendo a medida de acordo com o material que você for usar. Isso, 200 gramas é para 1 litro de água. A gente está fazendo a pré-tintura, não é isso? É a pré-tintura. Isso daí ainda vai ser diluído depois. Depois a gente vai diluir essa pré-tintura, a gente vai estar diluindo ela em 1 litro de água. Depois que você coar, e, né, depois dos 40 minutos que ela ferver, a gente vai deixar ela em temperatura ambiente, coar, que aí a gente vai dissolver 1 litro d'água nela e colocar o tecido para cozinhar por mais 1 hora. No caso do pacotinho então, de 50 gramas, pode usar 250 ml de água para poder ficar na proporção correta, não é isso? Isso, porque aí depois você vai diluir água. Ok, então vamos pular no fogo? Vamos. Aí aqui a gente vai colocar Isso. Exatamente. Aí eu vou mostrando aqui, que eu já fiz a mistura. Eu vou levar lá pro fogo, tá, gente?
Posso pôr aqui, Fernando? Que dá pra pegar? Não. Já? Dá. Tem que achar o áudio, se quiser. Eu não sei. Eu boto também, está muito fechado. Mas se quiser, pode você falar com ela. Então, a gente colocou lá no fogo. Nós colocamos no fogo, né? Agora vai esperar os 40 minutos. Ainda não tem 5 minutos aqui não, né? Deu 5 minutos agora. Então, aí eu vou deixar mais um tempinho e vou falar sobre a tintura. Essa aqui eu já deixei pronta, né? Eu fervi ela por 40 minutos e deixei esfriar. E eu usei no caso eu usei esse paninho aqui pra estar coando. Tem a peneirinha, que a gente pode usar também, só que na peneirinha ainda fica alguns resíduos, né? Alguns resíduos que ainda passam nos buraquinhos da peneira. Então assim, né, se você quiser uma tintura mais uniforme, mais perfeitinha, é melhor estar usando o paninho mesmo, né? Se não tiver o coador, a gente providencia um paninho igual esse aqui, que também... Aí a gente vai virando ele aqui. Essa minha aqui, ela tá bem ralinha, que eu já usei ela uma vez. Então, dá pra perceber que ela tá mais clara, ó. Dá. Dá um rosa claro. É. Então a outra que tá fazendo ali vai ficar um pouco Vai mais ficar mais escura. Porque ela ainda não foi usada, né? Conseguiram colocar a panela de vocês no fogo? Talvez. Ok. Legal. Tá conseguindo acompanhar tudo, gente? Porque qualquer coisa a gente vai mais devagar aqui, tá? Isso. Tá bom. Esse tecido aqui que tá no vinagre, ele tem que ficar bem torcidinho também, né? Tem que ficar bem torcido. E deixar ele mais úmido, né? Tem que tirar todo o excesso, né, do vinagre. Então aqui agora no paninho, ó, ficou os resíduos do hibisco, né? Tem uns que são bem pequenininhos, esses que passam pela peneirinha. Aí agora aqui, esse que tá aqui na jarra, que sobrou, vai ser o que eu vou usar como adubo, né? Eu posso colocar ele numa plantinha. E agora... Agora é o tempo do fogo, né? Aí também a gente vai tirar o tecido do vinagre, né? Enquanto isso. Que já deu 5 minutos. A Erika tá perguntando se joga o vinagre fora depois que usa no tecido. Dá para reaproveitar ele, né? Só que vai ser num tecido menor, porque a quantidade não vai cobrir, vai diminuir, né? Então você vai dar para reaproveitar, mas num tecido menor. Ok. Eu vou dar uma olhadinha lá na panela.
Então vocês não podem soltar nenhum peidinho que vai pegar. Já tá tão escuro. Nós somos menina educada. Já vamos precisar. É interessante falar sobre. Que não pode ser no fogo alto, né? É. Pode falar. Pode ligar. Então, aqui eu torci o tecido, né? E eu tô tirando assim um pouco do amassado dele pra ficar mais uniforme. Mas se a gente quiser pintar ele amassado também, dá um resultado bonito. E o fogo lá da tinta que a gente tá fazendo, é fogo alto ou fogo mais moderado? Por enquanto aquele lá pode ficar no fogo alto, né? Mas depois, quando for fazer o cozimento do tecido, é melhor fazer no fogo branco. Outra coisa que a gente pode... Falhou. Repete, por favor. Do negócio por enquanto pode ficar no... Ok. Eu perguntei para a Bárbara a respeito do fogo, se ele fica alto ou um fogo mais moderado. Parece que teve um problema no áudio, aí ela vai repetir a explicação. É bom ficar no fogo brando, né? Até porque são plantas para ir não ir de contrário à natureza. Então tem que ser coisas calmas mesmo, tudo exige tempo, né? Então é o fogo brando mesmo. Ok. Dúvidas, podem perguntar. A gente vai respondendo. Já estão preparando o tecido de vocês? Colocaram na água? Já passaram vinagre? Torceram bem? Alguma dúvida desse processo? De deixar ele desamassado? Lembrando, gente, que a gente está usando... A Erika falou que o tecido dela tá pronto, que legal. A Erika tá engajada. Lembrando que a gente está usando plantas que a gente encontra na nossa região, né, Bárbara? Aí sim. Né, o hibisco é bem comum a gente encontrar aqui, né? Eu já até vi mesmo algumas pessoas que plantam e também na feira, no supermercado, é bem comum a gente achar. O hibisco é aquela planta que o pessoal normalmente usa para fazer cerca viva, uma flor vermelha muito bonita. É bem comum mesmo, né? Ontem mesmo a gente viu lá no Bom Jardim um hibisco. Estava bem bonito, bem florido. Então eu acredito que vocês vão encontrar com facilidade. E na feira, né? A Bárbara comprou na feira, achou também. Não tem um preço muito caro, né? Ele é um preço acessível. E a gente costuma achar também no supermercado, né? O sachê. Mas eu prefiro esse da feira. Temos aí a foto do hibisco, para vocês verem. O hibisco. Só um minutinho, já vai colocar. Essa é aquela que tira o melzinho? Tá certo. Esse não é o hibisco. Sim. Então não é assim. Esse é o outro não. No Google tá com isso. No Google tá com hibisco. Ele tá fechando o áudio ainda, eu vou procurar outra foto. Fala assim que esse é um tipo, mas tem outro tipo. Não, então esse aqui. Vamos ver se acha muito bonita. Pode abrir o que você fala, esse é um tipo e tem outro tipo.
esse é o hibisco, você conhece ele como Lampião. lampião. Como chama? Então, É. pode falar com as meninas. Ele tá procurando. É, A gente vai falar então. Eu tenho uma outra forma aqui, uma outra medida também para fazer a tinta, que ela é mais simples, com outras medidas. legal. É para cada xícara de elemento, que no caso eu até deixei essa xícara aqui. Aí para uma xícara de hibisco, eu coloco o dobro de água. Então uma xícara de hibisco, eu vou colocar 2 xícaras de água, né? E os outros processos vai ser a mesma coisa. Né? Só que eu acho que fica mais prático é a questão das medidas, né? Que a gente não precisa de estar pesando, de repente não tem uma balança em casa e a xícara já resolve bastante o problema. Anotaram as medidas? Precisa que fale de novo? A gente repete, não tem problema. A Érica anotou. A Sofia. Júlia anotou. Dorinha. Ah, sim. As receitas a gente coloca depois no WhatsApp e também a gente vai ter um site, gente. Depois eu vou mandar para vocês. Depois que terminar o curso, a gente vai colocar as informações no site, vai ter uma apostila com passo a passo para vocês consultarem, né? As videoaulas vão estar lá disponíveis para vocês conseguirem replicar, né? Em casa sem problema. A Júlia falou também que está anotando. Legal. Ótimo. Eu acho que como o nosso tecido está preparado, eu já tenho essa tintura, posso usar ela. Isso, para adiantar, né? Então, gente, como o tecido de todo mundo já está preparado, né? A gente só está esperando a água e eu já tenho uma aqui pronta, eu vou colocar o meu tecido nela e vou falando para vocês os processos. É porque ainda eu acho que já tem uns 15 minutos, né? Que a gente colocou a tintura no fogo, então vai ficar mais uns 25 minutos. Enquanto isso, a gente vai colocar esse que já está pronto para poder adiantar o processo. Eu vou pegar então lá um outro recipiente. O áudio tá fechando. Onde tá fechando? Onde tem panela aqui? Nessa porta debaixo da pia, do canto. Tá sem som no celular, acho que tem. Tá sem som? Sem som. Tem com panela. Hã?
Então, gente, aqui agora tá a panela, eu vou colocar aqui, eu fiz aquela mistura que eu falei antes, vamos lá na técnica mais simples, é uma xícara de hibisco e duas xícaras de água. Então já foi feito esse processo, aí agora que já está pronto, eu já coloquei 1 litro de água aqui. Aí eu vou virar ele na panela. Vocês estão ouvindo a vontade de beber? Então aqui foi, você diluiu 1 xícara daquela tintura que a gente está fazendo lá na panela Isso. em 2 xícaras de 2 água. xícaras de água. E misturou depois em 1 litro de água. É isso. É isso mesmo? É. 1 xícara de hibisco, 2 xícaras de água e depois de ferver 40 minutos, a gente mistura com 1 litro de água. Ok? No caso, então, daquele que está sendo feito lá, qual quantidade nessa técnica que a gente fez? Aquela quantidade lá, a gente vai pegar 1 xícara e misturar em 1 litro de água? Não entendi essa pergunta. Não, aquele lá a gente já usa ele sem diluir, é isso? Não, eu vou diluir, vou fazer o mesmo processo. Mesmo processo. Mesmo processo. Vou diluir, coar ele, depois vou diluir ele em 1 litro de água e fazer esse mesmo processo aqui. Ok. Deu pra entender, gente? Precisa que repete? A gente também vai mandar depois direitinho no WhatsApp. Eu posso até mandar agora para poder já ficar mais esclarecido, né? Já que quem está acompanhando aí está fazendo também a receita. E a gente coloca o tecido aqui com a água fria. Como que funciona agora? Com água fria. Esse detalhe é importante, eu não lembrei de falar. A gente coloca na mistura aqui, na tinta, com água fria. 1 litro de água fria, que depois que ele vai pro fogo, né? Ok. E é agora que a gente coloca o mordente? Isso. Aí o mordente, a gente vai usar o alume, né? Que a gente falou ontem que o sulfato de ferro não dá para usar por causa dos dias, né? Oh, desculpa. Aí é o seguinte, para cada litro de água, a gente vai usar 1 colher de sopa, né? Só que como aqui o meu tecido é pequenininho e também aqui já tem menos de 1 litro de água que já evaporou e tudo, eu vou usar 1 colher de sopa. Como que é aquele cálculo lá que a gente fez? 1 colher de chá. Para 1 litro de água, são 1 colher de sopa de alume. Isso, então se for 200 ml de água, 1 colher de chá. É 1 colher de chá. Então aqui vai ser 1 colher de sopa mesmo. Porque aqui tem a quantidade maior, né? Aí eu vou colocar 1 colher de sopa que vai fixar, vai ajudar tanto na cor quanto na fixação, né? Então a gente está colocando, gente, um mordente antes de levar ao fogo, né? Antes de começar o cozimento do tecido. Aí agora a gente vai mergulhar o tecido na tintura. Eu vou usar 2 pedacinhos aqui, né? E o terceiro vai ser o que eu vou fazer com a dobradura. Ah, legal. Então vamos... Tá todo mundo ouvindo bem, vendo direitinho para ela ensinar a dobradura, né? Acho que não tá pegando, né? Eu acho que vai ser mais interessante colocar ali perto do... Agora deu pra ver direitinho. Acho que assim fica melhor, né? Acho que deu pra ver bem. Então, a dobradura, gente, né? Eu vou dobrar bem e assim, cada um faz do jeito que ele quiser fazer. É tipo um origami mesmo. E aqui é bom a gente prender com um pregador ou amarrar com barbante, mesmo eu vou usar um barbante.
Você envolve todo o tecido. Isso. Ela está envolvendo bastante, né, do tecido para ficar bem amarrado. A gente vai dar um resultado diferente dos grampos. Ok. Tem pessoas que fazem também com agulha mesmo, né? Vai passando uma linha, fazendo um alinhavo e prende, aí depois tira essa linha. Aí agora na hora que a gente, né, fizer o cozimento e tirar, aí vão ver o resultado, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando ontem, é uma surpresa, sempre é uma surpresa, né? A gente não dá pra ver os resultados, saber os resultados antes, né? Eu vou lá então colocar esse no fogo. Já deu 40 minutos? Tá quase.
Voltamos? Voltamos. Então, gente, nós estamos de volta, já colocamos lá os tecidos, né? E daqui a quantos minutos? Daqui 1 hora. Uma hora ainda. Daqui 1 hora o tecido sai, mas A tintura, daqui a pouco, aí a gente já mostra pra vocês. já tá quase. E ontem alguém fez uma pergunta se a casca de laranja era tintória. Aí eu fiz umas pesquisas, eu não testei, mas eu fiz uma pesquisa ontem à noite e vi que a casca de laranja, ela é tintória, só que ela fica mais forte do que o açafrão. Fica um amarelo mais forte do que o açafrão, né? Aí eu achei bem interessante. Tem umas outras plantas também, como o espinafre, a casca da beterraba, tudo dá pra gente usar. Muito bom. Alguma dúvida aí no processo? Alguma pergunta? Parece que já temos fotos no WhatsApp. Olha que legal. Já deu 40 minutos, Érica? Podia fazer Não deu os 40 ainda não, né? ela colocou depois de nós, né? Eu acho que foi junto, mas eu acho que já tá bem forte mesmo, tá bonita Já tá a cor. Eu acho que a gente colocou por volta de 9,50, então eu acho que mais 15 minutos, né? Mais 15 minutos ainda. Enquanto isso, eu vou falar para vocês também sobre o corante à base de frutas, né? Corante à base de frutas é... Aqui tá a imagem que a Erika mandou para todo mundo ver. Legal. Podemos? Eu tô lendo ali que a Erika disse que colocou menos água do que... Ok. Então a sua vai ficar mais forte um pouquinho, tá, Erika? Então isso aí é o que a gente estava falando ontem, né? Cada um faz da forma... Tem algumas coisas que a gente não pode, né? Igual o mordente de ferro, que é bom evitar, assim, colocar mais, porque pode prejudicar a peça. Mas as outras coisas a gente pode ficar à vontade para usar e fazer como quiser. Né? Só pegando as técnicas, o resto tá fácil. Legal. Então, vamos lá, vamos falar do corante natural. O corante natural é o seguinte, você pode ferver 4 xícaras de água com 1/4 de xícara de sal por cerca de 1 hora. Né? Isso é antes de começar qualquer passo da tintura. Aí você coloca o tecido nessa mistura, né? 4 xícaras de água com 1/4 de xícara de sal. E depois de 1 hora, você tira e deixa secar para depois fazer a sua tintura. Entenderam? Conseguiram entender bem aí? Outra técnica? Alguma dúvida? Acho que é tranquilo, né? Ok. A gente usou o mordente, o alumen, né? Que foi feito com a pedra úmida. E aí tem você falou ontem do sal e também o vinagre que serve como fixador, né? Você pode falar um pouco mais a respeito disso pra gente? O vinagre, ele... Né, você vai pegar 1 xícara do vinagre e diluir em 4 xícaras de água. Quase a mesma mistura do sal, né? 1 xícara de vinagre diluída em 4 xícaras de água e também ferver por cerca de 1 hora. E no caso, esse vinagre, ele substitui o alumen? Não, ele substitui aqui no tingimento. No tingimento. Na impressão botânica, não. Só no tingimento, que ele é só para fixar, né? O alume, ele tira a tintura da planta para passar para o tecido. Aí, no caso, o vinagre e o sal não faz isso, é só para fixar mesmo. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida.
quiserem falar aí de como que tá o processo de vocês, manda foto aí pra gente que a gente vai mostrar aqui pra todo mundo. É que a gente tá curioso pra ver também, né? Só a Érica que mostrou até agora. A gente tem mais 10 minutinhos para poder deixar lá no fogo a tintura, né? O tecido a gente vai tirar às 11, vai dar 55 minutos, mas é por causa do nosso tempo, né? Para que vocês consigam ver o resultado, apesar de que teria que ficar lá dentro da água, né? Tem que ficar aí pra esfriar um pouco, né? Deveria esfriar um pouco. Mas aí a gente pode também mostrar amanhã, ou Amanhã. mostrar a foto no WhatsApp. Eu tenho aqui algumas amostras, né, que eu já tinha feito, porém ela ficou bem clarinha. Esse aqui que eu fiz. Ele pode ficar mais escuro também. Sim. Aí amanhã a gente mostra as outras, né? E essa aqui eu fiz ainda na segunda água, a segunda vez que eu usei. Ela ficou um rosa mais claro. Aí ela já ficou mais clara, né? Aquilo que a gente estava falando, que quanto mais você usar, mais claro vai ficando. E as questões dos resíduos, aqui tá vendo, ficou algumas. Acho que tá com errado, né? Acho que se você mostrar no celular vai ficar melhor. Para o pessoal ver os resíduos. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ó, ficou alguns resíduos. Tá vendo essas pintinhas? Aí a gente tem, às vezes ela mancha mesmo, não sai. E tem umas que saem. Então, assim, se você não quer essas manchinhas, é bom coar bem coadinho, né? Passar no coador ou no paninho lá que a gente providenciou. A Erika tá falando que de tirar a tintura do fogo e já coar, mas precisa esperar esfriar, né? É bom esperar esfriar, né? Pra poder usar. Até mesmo a questão de mexer, né? Fica um pouquinho perigoso. Em falar em manusear. mexer, a gente coloca o tecido lá e tem que dar uma mexida, tá, gente? Aí eu vou lá pra poder mexer um pouquinho pra ficar bem uniforme. É bom estar sempre dando uma mexida.
pergunta? Olha para nossa pergunta. Não, a Sofia, a Erika falou que ela e a Sofia já coaram e colocaram uma xícara de tintura para esfriar na geladeira. Técnicas. A gente também usou uma técnica aqui para poder esfriar a panela, para poder conseguir coar para vocês. A gente colocou no tanque de água e já esfriou, né? Só a panela que esfriou. E a Maria Auxiliadora perguntou sobre se pode tingir a tinta. A linha, né? A linha, tingir a tinta. Deu pra entender na hora que eu falei? É porque o áudio estava baixo, né? Acho melhor repetir, né? Porque Então, aí fica mais claro, né? Isso. A linha, ela sendo como... se for uma linha natural, tipo uma lã, dá pra tingir sim. Aí eu mostrei aqui o exemplo do barbante, né? Esse barbante aqui, ele é de algodão, é cru. E com o barbante que eu usei pra fazer a amarração. É o mesmo barbante, então aqui, ó, já pegou uma cor, né? Esse aqui eu usei pra fazer a pintura com hibisco. Aí que eu fiz a impressão botânica com o hibisco e as outras plantas. Aí dá pra ver a diferença que dá na cor, né? Então você pode fazer o teste com as linhas que dá certo. Aí eu posso deixar aqui mesmo, né? Então, gente, agora eu vou coar a tintura, né? Só que a panela é muito grande. Esperar ele trocar a câmera só para poder as meninas conseguirem ver direitinho. Aí, pronto. Pode colocar, né? Pode. Cuidado, tá, gente? Pra não entornar aí e manchar alguma coisa. Lembrando que é tinta, né? Se estiver perto de algum tecido, né? Então tem que tomar cuidado pra não manchar. Aqui a gente pode dar uma espremidinha que vai sair alguma coisa, né? E o restante é que a gente vai usar como adubo. Ai, tá tão bonito. Ficou bonito, mostra Essa câmera aqui, velho. isso no celular. Como fica bonito. Muito bom. E aí o tecido tá lá pra poder cozer mais uns minutinhos. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar amanhã, né? Porque tem que esfriar para poder tirar da água, né? As dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no grupo, né? Que a Bárbara vai responder. Se tiverem dúvida aí agora também. As receitas a gente prometeu de passar para vocês, né? No WhatsApp. Para poder ficar bem anotadinho. Lembrando que depois a gente vai ter um site, né? Para poder vocês acessarem o passo a passo, também as videoaulas. Enquanto isso, ela vai coar mais um pouco. Fazer um aproveitamento. E esse hibisco aí, se a gente quiser fazer esse processo novamente, ele solta mais tinta? Solta. Aí eu acho que aqui dá pra fazer, né, uns 2 processos ainda, mas aí é aquela história, né? Ele vai só ficando mais claro. Okay. Mas quem quiser um tom mais claro, dá pra poder reaproveitar o hibisco, né? Ver se tem mais alguma dúvida. Enquanto não. Enquanto tá ok. E a gente quer ver muito o resultado de vocês, tá? Por favor, mandem fotos no grupo. Amanhã todo mundo com seu tecido na mão para mostrar na aula. Já preparem aí para amanhã. O que a gente vai precisar para fazer a impressão botânica? Para impressão botânica, né, a gente vai precisar do
dos mordentes, né? A gente pode usar os dois amanhã. E das folhas. Também o barbante? O barbante também a gente. E como a gente vai. Ele é cozido no vapor, precisa de alguma coisa também que faça o cozimento no vapor. Eu vou pegar ali para mostrar para vocês como que ela, o que ela usa, né? Mas aí se vocês não tiverem, improvisa, né? E a preparação do tecido é a mesma que a gente fez hoje. E os mordentes, a água, o barbante para estar amarrando. Tem que, já vou avisando assim que tem que ser uma amarração bem firme, tá? E aí vocês que vão escolher as plantas que vocês quiserem experimentar, né? A gente sugeriu aqui ontem a casca de cebola, o eucalipto, o hibisco também dá para fazer, jabuticaba. Essa aqui que eu uso para fazer vapor, né? Então a gente coloca a peça aqui, eu coloco ela aqui nessa panela e tampa e deixa fazer o cozimento também. Então a gente vai precisar de alguma coisa assim, se você não tiver, de repente como chama aquele negócio? Eu já vi, assim, a pessoa molha um tecido, põe no fundo da panela e põe a gente fala cumbuca, né? Mas um bowl de cabeça para baixo, completa com água. Aí você vai ter que posicionar o seu tecido em cima desse bowl. Aí ele consegue. A gente pode fazer amanhã para vocês verem mais ou menos como que é. Caso vocês não tenham uma vaporeira, né? Tem umas panelas que já vem com uma vaporeira para encaixar por cima. E também, ou uma cestinha essa aqui de fritura mesmo, ou uma outra cestinha que possa ir escorredor de macarrão que não seja de plástico, né? Eu tenho uma outra ali também que é com, acho que é vaporeira. Encaixa por cima. Encaixa também que dá pra fazer. É bom ter uma tampa, porque preciso tampar. Se não tampar, tem que ficar virando e deixar 1 hora de um lado e mais 1 hora do outro lado. Então demora bem mais, né? Então, para amanhã, só recapitulando, é o tecido, as folhas que vocês vão querer usar para impressão botânica. A gente falou do eucalipto, falou da jabuticaba, falou da goiaba, né? Lembrando aí quais são a casca da cebola. A casca da cebola, as folhas que são tintórias. Falamos do mordente, falamos do barbante. A panela com uma vaporeira, ou a gente pode tentar alguns truques para poder conseguir cozinhar no vapor. E também uma tesoura, né, para estar cortando o barbante. Isso, acho que é isso. Não, Érica, a Érica está fazendo uma pergunta aqui, Bárbara. O tecido não pode encostar na água? O do vapor, não. Então já pode bem aí pensando como que vai fazer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. A lista dos materiais eu posso repetir depois no WhatsApp, né? Pra poder... Eu acho que amanhã ainda não dá pra usar o mordente, né? Que fez com prego. Não. Pega pra me mostrar um pouquinho. Olha que diferença. Ontem, vocês devem estar lembrados que eu mostrei esse aqui ontem. E eu tinha colocado ele no sábado, né? Então olha a diferença que ele já deu de ontem pra hoje. Acho que se você mostrar na câmera do celular vai dar pra ver melhor. Eu esqueci dessa câmera, não sei. Porque... Tá vendo? Ontem ele tava bem clarinho, tava dando até pra ver os pregos. Hoje ele já tá bem enferrujado já. Daqui uns dias eu já posso usar. Ok. É isso? É isso. E não esqueçam de amanhã as amostras pra gente tá vendo, né? Vocês pintaram hoje pra gente ver amanhã. O resultado vai ficar mais ou menos assim, né? Vai ficar mais escuro do que esse pouquinho, né? A Guaérica fez uma mistura bem forte. Eu acho que vai ficar mais forte do que esse aqui um pouquinho. Esse daqui já é na segunda água. Na segunda água. Na verdade, esse aqui é na segunda, terceira e o vestido que foi na primeira. Então usou 3 vezes a mesma água. Na verdade, esse aqui eu não usei 3 vezes a mesma água. Que o vestido eu fiz a impressão botânica. Então eu peguei o hibisco dele, coloquei na água e fiz esses 2 aqui.
Dá pra ver a diferença do tom, né? É. Deixa eu colocar ali pra... Então é assim, é sempre reaproveitando, se o máximo que dá para reaproveitar, eu estou reaproveitando. A diferença do tom é bem grande. É. Porque está dando para ver direito, mas é isso. Importante isso. Agora, depois que tira o tecido lá do tingimento, o que faz? Depois que tira o tecido do tingimento, tem que lavar. Aí você passa a água nele até tirar, até só tá saindo tinta ainda. Aí assim que sair, parar de sair tinta, você pode colocar secar e evita colocar no sol. Então eu espero o tecido esfriar dentro da água. Tem que esperar esfriar. Aí depois você lava em água corrente até sair toda a tinta e põe para secar. Ficou claro? O último passo é esse, né? Não, aí a gente já respondeu. A Erika perguntou se lava quente ainda. Não. A Dorinha perguntou se goiaba usa a folha. A folha dá pra gente fazer impressão botânica, né? No caso, amanhã a gente vai fazer impressão botânica. Então pode ser a folha da goiaba e a casca também dá pra fazer impressão. Amanhã a gente tem aqui eucalipto e jabuticaba, né? Pra fazer E casca de cebola. E a casca da cebola. Aí a gente vai fazer pra vocês verem os resultados diferentes que dão, né? Porque na mesma panela dá pra colocar mais de um tecido, né? Só o hibisco que não é bom, que costuma soltar e manchar outra peça. Aí o hibisco eu já não vou usar. Mas como a gente já tem uma peça aqui com impressão botânica, tem uma pergunta aqui da Dona. Ela perguntou da goiaba, da folha da goiaba. Não, pode usar a mesma água que ferveu. O tecido para outros? Eu acho que a gente respondeu isso, né? Que pode reaproveitar, mas que fica mais claro, acho. Acho que ele respondeu, né? Okay. O Dorinha, só que tem a questão da casca da goiaba, que pode não ser a época dela e não sair, da casca não, da folha, né? Não ter uma impressão botânica boa. Tá? Eu não sei qual é a época dela, então eu não sei se te falar se agora vai ficar bom. É isso que a gente falou ontem na aula, né? Ontem você perdeu a aula, né? Então tem algumas plantas que não... Tem que respeitar a época da planta, né? Porque às vezes não vai dar coloração boa. Isso aí. Mas os testes, né, gente? Tem que ir fazendo as experiências para poder ver quais são os resultados, né? Diferentes que dão, né? Em cada época do ano, ou com folhas diferentes, né? Ok. Então, acho que é isso. Aí amanhã todo mundo mostra o resultado. Depois que secar aí direitinho o tecido, que fizer, mostra o resultado pra gente, né? Que a gente quer ver. Quer ver o resultado de cada uma, pra poder a gente registrar isso aí. Tá bom? Mais alguma dúvida? Se tiver tudo certo, a gente se despede por aqui e a gente se encontra amanhã às 9, se Deus quiser. Obrigada, tá, gente? Boa tarde, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.